Muito bem, nós estamos de volta para a nossa pré-aula desta semana, que traz um título muito importante. O título da nossa lição fala sobre Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Observe que Paulo estava preocupado não só em discipular, como também em preparar novos obreiros, novos servidores para o serviço do Senhor. Texto áureo: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, 28. A verdade prática nos diz: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Então, nós observamos aqui que Paulo ele se preocupou muito com os novos vocacionados, os novos obreiros. Atos 20, 17 a 34 é a leitura bíblica para esta lição. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando muito, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Cristo e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Os objetivos de nossa lição primeiro, o objetivo geral é afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem. Objetivos específicos: primeiro, apontar Éfeso como ponto de partida do aprendizado dos vocacionados, assinalar o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes
E, por último, enfatizar o apelo de Paulo aos líderes. Uma das lições mais extraordinárias no ministério de Paulo, irmãos, é o seu investimento pessoal em formar novos obreiros. Isso é primordial, muito importante. Investimento em formar novos obreiros, em ajudar a formar novas lideranças, porque o ministério ele é dinâmico e os mais velhos eles tombarão, eles passarão para a eternidade e irão ao encontro do Senhor e os mais novos continuarão a obra. Então é muito importante o cuidado da liderança mais antiga com os mais novos. O apóstolo sabia que ele passaria brevemente, mas a igreja permaneceria. Ele tinha uma consciência histórica a respeito da obra divina. Essa obra não terminaria nele. Pelo contrário, avançaria até a volta de Jesus. Isso é importante, é muito significativo conscientizar-se de que o reino de Deus é muito maior do que qualquer interesse humano. A obra de evangelização e discipulado não pode parar por falta de novos obreiros. É preciso que haja novas lideranças. É preciso que surjam novos obreiros vocacionados, homens que Deus vocaciona para a obra. O Senhor chama as antigas lideranças para cuidar das mais novas. Por quê? Porque está escrito em Lucas 10:2, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Nesta lição, nós vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade, para nós e para os mais novos que estão surgindo, que estão vindo aí, chamados por Deus, né, com novas esperanças, perspectivas, e que Deus tem vocacionado para a continuação da obra. Sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para os novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus tem sido destaque. E o comentador, ele destacou nesta lição. Temos muito o que aprender com a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o Espírito Santo usou de forma sábia, usou de forma carinhosa e tremenda para com as novas lideranças. Observe o cuidado de Paulo com Timóteo, com Tito, com João Marcos, com Barnabé, que era companheiro dele de viagem missionária, mas Paulo tinha um cuidado com todos esses obreiros, principalmente com os obreiros mais novos. Com Timóteo, olha o cuidado que ele teve nas duas epístolas que Paulo escreveu a Timóteo, olha o cuidado de Paulo com esse jovem obreiro. Então fica aí como exemplo para todas as lideranças de hoje, né? Na primeira parte, nós vamos observar aqui, Éfeso foi o ponto de aprendizado dos vocacionados. Sempre tem uma base missionária, uma base apostolar, vamos dizer assim, onde Deus concentra os obreiros mais velhos para que ensinem e orientem os obreiros mais novos. Então, Éfeso foi o ponto de partida. Na lição anterior, nós vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo, lá em Atos 13. Não é? Porque ali havia mestres, doutores, homens de Deus que Deus enviou ao campo missionário. Em Éfeso, o apóstolo, né, permaneceu ali e muito tempo, permaneceu mais tempo. Por isso surgiu ali um local estratégico para formar novos discípulos. Paulo era muito cuidadoso com o discipulado e também com os vocacionados ao ministério. Assim,
preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia foi uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos lá de Jerusalém, embora não perdesse a comunhão com a igreja mãe, que é a igreja de Jerusalém. Mas Paulo dedicou muito tempo a partir de Éfeso para orientar os novos vocacionados, os novos líderes, os novos obreiros. Dali surgiram muitos obreiros para o campo missionário e para a liderança da igreja. Na segunda parte, aqui no segundo subtópico da primeira parte, Paulo fala sobre o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional agora. Por quê? Porque saía de Israel e se estendia até Roma, até a Itália, até a Espanha, até a Grécia. Então, tornou-se internacional seu ministério, para levar as boas novas também aos centros culturais do mundo. Observe a cultura dos gregos, a cultura dos romanos, a cultura dos espanhóis. Era uma coisa totalmente diferente das dos judeus. Mas Paulo soube, com a direção do Espírito Santo, trabalhar nessas nações onde ele passou, pregando a palavra de Deus. Isso fica de exemplo e fica de legado para nós outros. Nós que estamos em meados do ministério, vamos dizer assim, os que estão já chegando ao final do seu ministério, e também para os que estão agora ascendendo ao ministério, certo? Por isso o apóstolo arregimentou e investiu pesado em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho. Podemos citar nomes como Timóteo, Sópatro, o irmão Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemon, Gaio e tantos outros. Aqui vocês observam nomes romanos, nomes gregos. Essas pessoas recebiam ensinos diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. Paulo era um mestre na palavra de Deus e um homem totalmente direcionado pelo Espírito Santo para levantar novos obreiros, novas gerações de obreiros. E por isso aqui Paulo é colocado no título dessa lição, colocado como Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. No terceiro subtópico, fazendo um resumo, a gente vai ver que Paulo foi um mestre inspirado. O apóstolo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé, aqueles que ele ganhou para Jesus, discipulou e orientou. Ele aproveitou para o aprendizado no Evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado, para os que o ouviam, pois o apóstolo recebera a revelação do próprio Senhor Jesus e tinha a direção do Espírito Santo. Então ele reunia vocacionados para dar-lhes instruções de como pastorear a igreja, de como doutrinar a igreja, de como cuidar de outros crentes. Não por acaso nós temos aqui 3 epístolas paulinas denominadas de cartas pastorais. São elas 1º e 2ª Timóteo e Tito. Primeira carta a Timóteo, 2ª carta a Timóteo e a epístola a Tito, são 3 cartas pastorais. Por que pastorais? Porque estas cartas de Paulo, elas são direcionadas à liderança. E lideranças jovens, porque Timóteo era um jovem pastor, um jovem obreiro, Tito também era um jovem obreiro, e Paulo se preocupou e direcionou cartas diretamente a esses homens, para que eles cuidassem bem da igreja e
teve êxito, porque Timóteo foi bem sucedido no ministério, Tito foi bem sucedido também no seu ministério. Por quê? Porque recebeu instruções diretas do apóstolo Paulo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ali nós podemos observar nessas epístolas pastorais que há instruções como cuidar da igreja, como pastorear, como falar com diversas pessoas na igreja, nas diversas faixas etárias. Tem uma epístola dessa que ele diz, olha, você oriente aos idosos como se fossem seus pais. Converse com irmãs como se fossem suas mães. E as mulheres mais novas como se fossem irmãs. E aos irmãos considerem, né? Principalmente aqueles que estão na liderança, aos presbíteros que governam bem, sejam dignos de duplicada honra, porque trabalham no ministério da palavra, aos pastores também, que trabalham militando no ministério da palavra. Então, foi um ensino sólido para a nova geração de ministros e de obreiros. Na segunda parte da lição, vamos fazer um resumo, porque aqui fala sobre o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. A doutrina bíblica passada por Paulo, ele recebia direto do Espírito Santo e repassava para os obreiros, para a liderança. Vamos ver aqui que ele teve dificuldade com os judaizantes, que eram seguidores do judaísmo, mas nunca deixou de ensinar aos jovens obreiros não a disputar nem guerrear contra os seguidores da lei e aos judaizantes, que eram os seguidores do judaísmo. Não, de maneira nenhuma. Paulo ensinou a focar mais na oração, na palavra, no estudo e no pastoreio, vamos dizer assim, da igreja, sem se preocupar em guerras contra os judaizantes. Paulo mostrou muito exemplo. Aqui no segundo subtópico, ele fala do compromisso com o Senhor, com o próprio Deus, porque no capítulo 10 e o versículo 19, ele enfatiza muito bem isso. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele também preocupava-se muito em viver de maneira coerente com o que ensinava. É aquela questão de preocupar-se com o testemunho, né? Vamos dizer assim. Às vezes há uma preocupação muito grande com heresias, com ensinos falsos, com doutrinas falsas, e não se dá tanta importância ao testemunho pessoal do ensinador. Isso tem que ser observado, porque quem ensina precisa ter esse bom testemunho. E Paulo enfatiza muito bem isso aqui. Em sua despedida lá em Éfeso, em sua despedida ali perante os obreiros, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor Jesus e à sua igreja. Nesse sentido aqui, nós aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa, desejar e depois executar outra. Então, temos que ter muito cuidado com isso, professores, líderes, temos que ter muito cuidado com isso. Não é? Pensar uma coisa, desejar e depois executar outra. O cuidado que nós temos que ter concernente a isso. Agir assim é viver numa profunda incoerência e confusão espiritual. E é preciso pregar os ensinos de Cristo e também propagar a mensagem de salvação, ensinar, como o Senhor Jesus Cristo disse, ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas também observando o que Jesus falou, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode edificar uma cidade sobre o monte e esconder. Não se pode colocar a luz debaixo do alqueire.
a luz é para ficar onde? No velador. Isso fala de testemunho, isso fala de vida diante de Deus. A última parte, nós vamos ser mais sucintos ainda. Paulo faz um apelo aos líderes, ele apela aos líderes sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 mostra que Paulo tinha o coração livre de avareza e de ganância. Por quê? Porque a avareza e a ganância, ela aprisiona, ela prende, escraviza e deixa o homem de Deus, o obreiro, o líder, preso às coisas desta vida. Ele disse ali, numa das epístolas, ninguém que milita a boa milícia se embaraça com as coisas desta vida. Não é porque o vocacionado, o obreiro, ele precisa ter desimpedimento. Precisa estar livre de ganância, de avareza, né, de coisas que venham prender e enlaçar a sua vida e depois tornar pedra de tropeço na sua própria vida. Então, sua vida mostra que o desprendimento das coisas que atrapalham a caminhada da liderança e a plena dependência em Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Paulo dá este exemplo e ensina as novas lideranças a observar isso e ter a segurança da liderança que está em ação, trabalhando para a obra de Deus, que ensine e que passe isso para os novos obreiros ainda iniciando, não é? Precisam de uma sólida orientação. Não podemos nos perder ministerialmente, porque por causa de quê? Por causa de algumas coisas, como já citamos, dentre essas coisas, pecado, avareza, ganância, engano. Lembremos do exemplo de Paulo que procurava não ser pesado também, não é? Não só as igrejas que pastoreava, mas a todos, né? Finalizando aqui, o cuidado pessoal, e Paulo ensinou isso lá no versículo 28, né? Falou, olha, tendo cuidado de ti mesmo, né? E vigiando nisso, porque o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. E está escrito, olhai, pois, por vós mesmos também, aconselhou o apóstolo Paulo. Atos capítulo 20, versículo 28. E por fim, a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade, para mim e para todos os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcas importantes. Importantes para quê? Para nortear os ministérios dos vocacionados por Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Que Deus em Cristo levante novos obreiros, que Deus em Cristo possa levantar novas lideranças e que essas lideranças sejam orientadas pela liderança mais experiente, mais madura e que está na direção da igreja. Que Deus abençoe os nossos irmãos, obreiros, professores, superintendentes de escola bíblica dominical, pastores, presbíteros, diáconos, auxiliares. Deus abençoe ricamente todos vocês. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esta rica lição, por estas preciosas lições que temos neste trimestre. Que maravilha de Deus. Paulo cuidando dos vocacionados, deixando um legado e deixando um exemplo para nós hoje,
para que também possamos fazer da mesma forma, para que o ministério continue sadio, não é? Frutífero, abençoado por Deus. Nós vamos orar agradecendo a Deus por tudo. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te glorificamos nesta oportunidade, Senhor, louvando a Ti pela bênção do ministério, pela bênção do ministério da palavra, pela bênção do ministério do ensino. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos pelos vocacionados, pela nossa vocação também, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, agradecidos a Ti por ter-nos como fiéis, colocando-nos neste santo ministério. Senhor, louvado seja o Teu santo nome. Eu te agradeço por tudo, oro pelos nossos irmãos espalhados por este Brasil e pelo mundo, que são vocacionados para transmitir a Tua palavra, para ensinar, para pregar, para evangelizar, para doutrinar, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, te agradecemos pelo privilégio de estar te servindo, Senhor, nestes últimos dias. Abençoa grandemente os nossos irmãos, os amigos que ouvem a Tua palavra, nós também apresentamos a todos. Em nome de Jesus, Pai, é a nossa oração e assim te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Meus queridos irmãos, amigos, Deus abençoe a todos. Eu quero pedir que vocês se inscrevam em nosso canal para que nós possamos produzir mais conteúdos importantes e edificantes para vocês e para todos que nos ouvem, tá certo? Comentem, não é? Deixem o like para que o YouTube possa também entender que nós estamos sendo úteis, que os nossos vídeos são úteis para outras pessoas. A todos, nosso muito obrigado e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.